Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Farmácia Cast, o podcast do medicamento, que tem por objetivo a difusão do conhecimento científico relacionado ao medicamento e às ciências farmacêuticas. Meu nome é Alessandra e eu sou professora do curso de farmácia na Zona Oeste, e este podcast é resultado de um projeto de extensão universitária da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O nosso objetivo é passar informações relevantes que auxiliem na qualidade de vida e saúde de todos. Então, vamos ao episódio de hoje? Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Farmácia Cast, o podcast do medicamento. E hoje nós vamos dar continuidade ao episódio sobre plantas medicinais e jardim botânicos. Na verdade, jardim botânicos e plantas medicinais, que nós tivemos o prazer de receber a tecnologista, bióloga Yara Brito. E ela veio aqui no nosso podcast conversar sobre plantas medicinais e ela fez um apanhado histórico sobre a importância das plantas medicinais, sobre os jardins, desde a época do século I até as épocas das navegações, e trouxe vários momentos, jardins que foram inspirados em Galeno. Então, ela trouxe aí várias contribuições. Se você gostou do primeiro episódio, o segundo episódio está muito melhor, e ela vai falar um pouco mais aí sobre o Jardim Botânico no Brasil, o desenvolvimento do Jardim Botânico no Brasil. A Yara, bióloga, ela implementou e coordenou o setor de plantas medicinais do Jardim Botânico, tem uma vasta experiência, como a gente já abordou aí, vocês tiveram a oportunidade de ver na primeira parte, no primeiro episódio. Ela organizou uma coleção de plantas medicinais, tem cerca de em torno de 230 plantas medicinais catalogadas, então sempre com muito apreço, dedicação e carinho, que deram frutos. Ela trabalhou, ela foi colaboradora também de alguns livros. Então, a gente tem o prazer aqui de continuar a exibição do episódio 2, da segunda parte deste tema tão importante, que são os jardins botânicos e as plantas medicinais. Então, vamos continuando ao episódio com a tecnóloga, bióloga Yara Brito. Oi, Yara, eu ia pedir para você correlacionar exatamente dentro dessa linha que a Carmelinda trouxe, da importância do jardim botânico para os novos fármacos. Por quê? A gente sabe que existem espécies que um leigo acha igual, mas que a gente sabe que é totalmente diferente, né? E algumas plantas que são parecidas, elas podem não ter o mesmo princípio ativo. Então, o jardim, acho que a existência de jardins botânicos, que, com essas coleções de plantas, podem ajudar nisso também. Queria que você comentasse um pouco. Bom, os jardins botânicos são conclamados, né, a participarem da questão da saúde na década de 50, numa reunião, quando se discute o uso indiscriminado de plantas para medicamento, sem que houvesse uma base sustentável do fornecimento da matéria-prima. Havia um desconhecimento de o quanto da sua flora país, de cada país, participa na formação de medicamento. E aí, nessa reunião, o Jardim incorpora um grande programa, que é o programa de salvar as plantas para salvar as vidas. E nesse salvar plantas para salvar vidas, pressupõe que haja todo um trabalho de conservação. E aí os jardins começam a direcionar suas missões, os trabalhos desenvolvidos dentro dele, em duas vertentes assim bem marcadas: a conservação e a educação ambiental, que talvez a gente devesse traduzir hoje melhor
como divulgação científica, do que aquela educação naquele sentido classicão e tal, né? Com respeito aos educadores ambientais, mas eu acho que a divulgação científica ela passa por tem uma outra pegada diferente e até mais dinâmica. E aí o jardim botânico começa a entrar fortemente no conhecimento da sua flora. E o Jardim Botânico não fica alheio, né, porque o Brasil foi signatário assim, de hora zero desse grupo, com a proposta, já que a saúde não dava conta de chegar a todos os indivíduos, então nós precisamos trazer os indivíduos o conhecimento tradicional, e para isso eu preciso conhecer a planta que eu tenho. E o papel do Jardim Botânico na a área primordial dele, a botânica, embora ele desenvolva, no caso do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a genética, o estudo das sementes como material propagativo, né? Eu preciso compreender como é que se comporta aquela espécie, a parte de fungos, que são importantíssimos nesse processo, as correlatas e irmãs da botânica que dão suporte à botânica, e o carro-chefe dos jardins botânicos é essa estrutura da botânica. E aí, o reconhecimento, o nome científico correto e, sobretudo, atualizado, faz com que hoje, com a dinâmica da divulgação, onde você tem bibliotecas que estão online, em todo e qualquer momento você pode consultar, é fundamental que você tenha o nome atualizado, até porque a genética trouxe para o desenvolvimento da botânica uma ferramenta muito importante, que é começar a ver assim, que plantas vieram, que tronco comum elas tinham, e de onde elas divergiram, para onde elas começaram a se desenvolver e caminhar sua própria trajetória de desenvolvimento. Então, imaginando aqui uma mão, você tem um tronco comum e que vai se dispersando e desmembrando para outros pontos. Então, essa maneira de estudar a botânica foi fazendo com que plantas que estavam classificadas dentro de uma família passassem agora a estar em outra família. Então, essa atualização frequente e constante é fundamental. E, obviamente, que é necessário não só conhecer e dizer que planta é, como a coleção lhe dá a oportunidade para tanto o frequentador comum quanto o frequentador pesquisador de conhecer o indivíduo planta. Como é? Qual é a arquitetura dessa planta? Como é que ela é? Não adianta eu conhecer a molécula e não saber como é o jeitão da planta. Né? Usando uma expressão mais popular de falar, esse jeitão. Como é que essa planta, que maneira ela tem? Ela é esgalhada? Ela é deitada? Ela é ereta? Como é que é? Então, eu preciso conhecer isso. Eu tenho a oportunidade de ver numa coleção. A coleção também é muito propícia a você fazer encontros, debates, fóruns de discussão, trazer diferentes profissionais para estar ali, né? Já que planta medicinal é uma área do conhecimento que é transdisciplinar. Na hora que eu tenho população envolvida, eu não estou mais nem na interdisciplina, nem na multidisciplina. Eu estou na transdisciplina, estou para além da disciplina. Então, esse entendimento, essa clareza de entendimento, faz com que a coleção seja possível e você atualiza, porque como você tem dentro, por exemplo, o Jardim Botânico tem um site que está atualizado constantemente e vinculado com a flora do mundo. Então, quando é um grupo de pesquisadores que se interligam e que atualizam uma determinada planta, olha, essa planta tem um nome, não é mais tal, mudou de lípia
tal para Monteverde. Trocou. Não, tem lípia que é lípia, tem lípia que é Monteverde. Então, não é mais lípia, é Monteverde. Então, o nome está atual. Quando você vai buscar numa biblioteca, ali tem que estar atualizada. E se você pesquisou num compêndio lá atrás e que eram consideradas como a mesma planta, e hoje já não são, já se dividiu, eu estou dizendo a você que você está me dando um medicamento que não é aquilo que você está me dando. Então, isso aí tem algumas questões, inclusive de natureza ética envolvida, que é o caso de você estar engano do consumidor. Você está me enganando. Você está me enganando porque você desconhece. Eu não estou entrando no mérito se você está fazendo de má fé ou não, mas imaginando que você desconhece aquela planta, você está enganando pessoas, e as pessoas, você está passível de receber um processo porque você entregou uma planta errada. Yara, nesse sentido que você está falando aí, não entraria aquela questão, inclusive eu discuto isso muito com a Alessandra. O pessoal pega a planta e começa a estudar, não tem que ter o voucher dessa planta, sim, que lá o registro, para saber sim. se essa planta é a planta que eu estou achando que é? O ideal então, tanto a pesquisa quanto a produção, né? Sim, sim. O ideal é, na hora que eu pego uma determinada planta e vou trabalhar com ela, a primeira coisa que eu faço é pego a planta, o material florido, se possível frutificado, levo para uma instituição, seja Jardim Botânico, seja o herbário da UFRJ, da UERJ, da Unirio, ou de outro lugar fora do Rio de Janeiro, Juiz de Fora, sei lá onde, eu posso levar um material, deixo lá depositado e ter um número. E eu começo a reproduzir aquela planta a partir daquele meu material. Então, eu sei que aquela planta que eu estou produzindo no meu sítio ou eu estou reproduzindo na minha casa é exatamente aquilo que eu estou com o voucher para verificação. Em caso de dúvida, está ali, eu tenho um documento, o voucher é um documento. Então, você não pode começar um estudo, uma pesquisa, ou um trabalho de produção de matéria-prima, se você não tem essa certeza da planta que você está. Você pode ter uma anamnese maravilhosa, você pode ter um farmacêutico maravilhoso fazendo toda a parte da manipulação do medicamento, o medicamento dentro de toda a conformidade que as agências reguladoras mandam, e o paciente não responde. Ele não responde, ou porque ele não responde, aí eu tenho que estudar qual é o paciente, ou não responde porque a planta não é aquela. Então, se eu conheço o paciente e sei que ele responderia, então é a planta. Então, eu vou tendo que eliminar nesse processo, ou melhor dizendo, eu preciso me certificar do caminho que eu estou trilhando. E isso, esse discurso de que planta boa é planta que eu acatei no mato, é um discurso do sem terra. Porque ele não tem terra, ele vai lá e cata em algum lugar. Né? Agora, se eu estou fazendo isso para um uso ritualístico, para um uso pessoal, eu sou responsável pelo meu ato, pelo meu corpo. Mas se eu estou colocando isso numa farmácia comercial, eu sou responsável pela saúde do outro lá. Então tem que ter certificação, né? Isso é fácil. Sim, sim. Toda matéria-prima que é utilizada para a produção de medicamentos tem que ser certificada. Seja ela de natureza farmoquímica, seja ela de natureza vegetal in natura. Então, eu preciso de ter esse laudo botânico para dizer assim, olha, é uma arnica montana. Aliás, aproveitando o gancho, a gente não tem arnica montana no Brasil. Montana. As pessoas botam lá no rótulo. Você importou? Não. Exatamente. Então, inclusive, assim. Está em processo de extinção, né? E ela nasce lá nos Alpes suíços, então hoje ou você começa a fazer de preservação. Processos de adequação de algumas espécies, ou você passa a usar a espécie sucedânea.
né? Que uma grande saída é você ter um sucedâneo daquilo. Eu não tenho arnica montana aqui, mas numa determinada concentração eu posso ter uma outra planta que tenha as mesmas mesma ação, né? mesma ação Farmacológica. farmacológica. Ou uma ação semelhante, mas que o resultado Semelhante, seja que vai ter um produtivo. resultado que interessa. Né? A via farmacológica pode ser diferente, mas o resultado, estou lá com machucado, vai resolver meu machucado. Pronto. Entendeu? Eu tenho. Isso coloca em questão os estudos também etnobotânicos, né? Porque para ser um estudo etnobotânico, eu tenho que ter garantia que eu estou me referindo àquela planta, né? Então, ela foi informada tradicionalmente, mas realmente é garantido que foi aquela planta que foi estudada? Olha, né? Normalmente você tem bons etnobotânicos no Brasil. Então, isso aí me deixa com bastante tranquilidade, porque eu sei que alguns profissionais, e aí eu vou até aproveitar para citar a Viviane Stern, ela escuta, ela tem uma boa escuta, ela escuta aquilo tudo, vai lá com aquele jeitinho mansinho dela de ser e tal, conversinha mole, ela vai extraindo a, e a informação e vai conformando aquela informação e depois ela vai para o herbário e vai estudar a planta que ela coletou. Então, quando ela diz a planta, fulano me disse, usou o nome popular tal, trata-se da espécie tal. E aí você tem ela e outras pessoas, eu citei ela porque é a pessoa que me substituiu na coleção de plantas medicinais, e eu tenho uma gratidão enorme, porque ela melhorou a coleção. A Viviane realmente foi assim, foi um achado. E não, ela não foi um achado, eu já tinha percepção disso. Então, você tem muita gente que faz um trabalho de etno muito sério. Obviamente que em qualquer profissão você vai encontrar aquele que ouviu a fulano falar e faz uma cartilha. Aí você tem que conhecer e saber, olha, eu li o trabalho de tal pessoa. Aquele trabalho eu vou levar em consideração. É um trabalho sério. Né? Eu estou citando uma pessoa daqui do Rio de Janeiro, poderia citar outros exemplos, né? O Museu Nacional tem outros exemplos de pessoas que trabalham com etno, a Lucy trabalha com etno, é uma pessoa com seriedade no que faz. E assim, seria interessante vocês falarem o que é etnobotânica, Yara. Para as pessoas que estão nos ouvindo entendam, porque parece um palavrão, mas não é. É um campo do conhecimento, não é? Sim, sim. Então, coloca para a gente aí. Como é uma fronteira, você veja, a etno, ela fica numa fronteira entre a ciência e o empirismo, né? Ela se equilibra ali. E é uma coisa muito, muito interessante de ver como essas pessoas ficam ali naquele equilíbrio, porque você não pode, com um colaborador seu, né, que está ali dizendo aquela informação tradicional, você não pode, está falando bobagem ou isso, aquilo. Você tem que ter todo um tato, uma forma de falar com ele, sem ferir susceptibilidade, e depois você fazer uma tradução do que ele disse. Como é que eu vou fazer uma tradução para a ciência? Ou seja, eu vou pegar uma informação empírica e vou ler aquela informação empírica com o olhar da ciência. Eu não estou dizendo que a informação não serve, mas eu estou trazendo a informação com um outro olhar, com um outro pano de fundo. Né? E aí a gente não pode botar todo o pessoal da etno no saco igual. Não, porque a gente também tem
e todas as profissões, todas as pessoas com os diferentes gradientes de como abraçam a profissão, né? Sim, e daí a importância, e é isso que a gente quer ressaltar, de ter profissionais sérios e que estejam relacionados também a jardins botânicos, né? Que não é um estudo de qualquer jeito, é algo que realmente tem uma tradução científica, né? Como você mesmo ressaltou, né? Então, era essa a ideia de a gente trazer essa informação aqui, que é fundamental aí para o desenvolvimento, do crescimento do consumo, né, de fitoterápicos. Assim como eu não posso estar pensando em caminhos da molécula da planta dentro de uma pessoa que via ele estar fazendo, sem fazer a consulta para quem é especialista na área, do mesmo jeito, quem está escrevendo, principalmente os compêndios oficiais, não pode prescindir de quem está trabalhando com a área da taxonomia, quem está ali lidando com aquela informação. Então, é preciso entender que, em especial, você tem, por exemplo, dentro de planta medicinal, você tem uma planta que é essencialmente medicinal, só medicinal. Exemplo, digitalis. Digitalis é digitalis. Ponto, acabou. Mas eu tenho lavanda. Eu posso fazer creme de lavanda, posso fazer óleo de lavanda, posso fazer essência de lavanda, posso fazer incenso de lavanda, posso fazer milhares de coisas. Ou eu posso ter uma planta que é medicinal, é tintorial e fornecedora de uma outra coisa qualquer. Então, ela é uma planta versátil. Com esse universo, qual é a diferença entre orquídea e bromélia? Por exemplo, de orquídea e de bromélia. Na bromélia, eu não consigo. Eu tenho todos gêneros de uma mesma família. Em plantas medicinais, eu tenho numerosas famílias. Dentro de uma família, eu tenho vários gêneros e várias espécies. Então, meu universo não é isso, é isso. É uma coisa muito mais ampla. Então, a complexidade de plantas medicinais é muito maior do que a complexidade de outras categorias. Então, isso tem que estar muito claro. Portanto, ninguém vai dar conta sozinho de planta medicinal. Ninguém vai dar conta. Eu preciso do outro. É um espaço da ciência coletiva. Mas a ciência é coletiva, né, Yara? Tolo daquele que acha que faz o saber sozinho, porque não sabe, né? Não dá para ver tudo, né? Mas a gente tem essas pessoas, e elas viram até meme delas mesmas, mas isso é para uma boa mesa de bar. Boa mesa de bar. Então, Yara, e pegando nesse gancho todo aí, eu queria que você comentasse, assim, da sua forma eloquente, dentro daquilo que você conhece muito bem, que são as plantas medicinais, 2 pontos importantes. Primeiro, você fez, eu vou dividir essa pergunta em 2, né? Você fez lá, você criou aquele setor de plantas medicinais, né? E qual foi a necessidade naquele momento de você fazer esse evento, esse feito, né? Isso é um ponto, uma pergunta. E a segunda pergunta dentro dessa, né? Que a gente tem aí uma Política Nacional de Medicamentos de 98 que já fala do nosso potencial de plantas que são fortes candidatas a medicamentos fitoterápicos, né? De onde que eles tiraram isso para essa Política Nacional de Medicamentos de 98, que previa o grande mote da Política Nacional de Medicamentos era o acesso, né? Permitir o acesso de medicamentos para a população. Né, naquele momento em que a gente estava recém-inaugurando o SUS de 90, né? Então foram 8 anos ali, antes de uma década, e que essa questão do acesso ao medicamento era e ainda é nevrálgico. Né? Então, Sim. São esses 2 pontos que eu vou fazer essa
essa fala, acho que vai ser bem interessante. Então, a coleção do Jardim Botânico, ela surge no momento em que volta-se a discutir o desejo que as pessoas tinham de ter um medicamento mais natural. Havia todo um movimento dentro das universidades discutindo fitoterapia. Então, era algo assim que estava no ar e estava sendo muito... estava pululando no meio acadêmico. E a professora Marina Lani, que era professora da Universidade Federal Fluminense, ela, ao longo do tempo, ela entrou em contato com Tânia Sampaio, que era uma pesquisadora do Jardim Botânico, e Tânia foi buscando, porque uma das características para um jardim botânico ser jardim botânico é esse intercâmbio, né? Era uma das condições. E aí Tânia fazia intercâmbio com os demais jardins botânicos de sementes de plantas medicinais. Essas sementes eram disponibilizadas para o público que solicitasse, eles recebiam uma quantidade pequenininha de sementes para reproduzir na sua casa, no seu espaço. E aí Marina Lani começou a reproduzir uma série dessas plantas como material de aula. E aí ela botava nos vasinhos, botava no sítio, que ela depois acabou adquirindo, ela ia botando na terra do alheio. E aí depois ela adquiriu um sítio, e aí lá foi ela fazendo esse movimento. Um dado momento, a Marina Lani volta e diz assim: olha, vocês me deram muita coisa, eu quero devolver isso a vocês. É necessário que vocês tenham uma coleção. Porque existiam plantas medicinais no Jardim Botânico, mas quando veio, as pessoas foram se aposentando e entram novos funcionários, eles começavam a cortar grama, porque o jardim tinha que estar bonito, limpinho, e aí esse conceito de limpinho, de subdesenvolvido, tem que sair cortando grama, e aí cortava as plantas, porque tem muita planta medicinal que parece que é erva ali, que está ali. E aí perdia-se a planta. Ela chegava para dar aula, não tinha planta. Então, Marina fez a doação de 20 plantas inicialmente ao Jardim Botânico. E o Jardim Botânico se viu, opa, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Né? Nesse momento, eu estava vindo transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. E aí, Tânia disse: olha, eu estou cheia de trabalho, burocraticamente eu vou tocando as coisas aqui, você, na prática, vai para lá e cuida desse negócio. E aí surgiu a coleção de plantas medicinais, foi incrementando, e daí a gente promoveu lá uma série de eventos, e chamando o pessoal da homeopatia, a própria professora Carmelinda, eu não consigo chamar Carmelinda, meu Deus. Carmen, mil desculpas. Carmen para você. Carmen para mim, o Cal, a Marta, as pessoas daquele momento ali, a Ivone, enfim, eram pessoas que participaram, Glaucia, Antônio, todo mundo participando ali, contribuindo para que a coisa fosse divulgada, a fitoterapia fosse divulgada. A partir daí, e as discussões na universidade eram cada vez... A segunda pergunta... Qual foi a segunda pergunta, Carlos? Só, Yara, fazer um adendo aqui, que a professora Nalane foi minha professora, extremamente, não dá para esquecer, né? Ela foi minha professora de botânica, e a Marina, em um determinado momento da vida, ela virou para mim e falou assim: Carmelinda, quando você chegar aos 50 anos, eu deixo aqui para você essa dica. Faça tudo ao contrário. Esquece isso. Faça uma coisa diferente. Eu peguei o que ela me deu, o conselho,
e estou fazendo coisas diferentes. Marina é uma grande figura, ela é transformadora, nem sei por onde anda, mas é uma figura bem A última notícia importante. que eu tive, ela estava no Espírito Santo. Foi uma pessoa formadora eu acho que de um grupo de outras pessoas aí, uma pessoa muito importante, né? E estava no lugar certo, na hora certa. É um prazer, né? Eu costumo dizer que eu sempre fui muito privilegiada, Yara, porque eu tive um contato com vários ícones, né? Então eu sou aquele voyeur que ouviu, viu, e falei, e bebi dessa fonte, então é mais fácil de viver quando a gente se depara com essas figuras ao nosso redor. Mas a segunda pergunta foi relativa. Fala. Não, já me lembrei. Relacionada a como que sabia que tinha um potencial a política. Há muito já havia, desde o período dos naturalistas visitando o Brasil, que você tem relatos deles falando sobre as nossas plantas e o relato. Vou pegar 1900, lá, no período da Flora, quando o Márcios vem para cá, ele descreve como os índios aplicavam determinada planta. O Jagube, que o Spruce descreve, ele descreve o ritual inteiro. Isso está lá, 1800, 1900, final de 800 para 900. E aí você tem esse potencial, está lá no Saint-Hilaire, as plantas medicinais dos brasileiros, que agora a Graça começou a pegar as cadernetas de Saint-Hilaire e viajou para Paris e conseguiu obter as cadernetas, traduziu aquilo tudo e tem publicado, né? É um trabalho que merece ser citado, a Graça Brandão, professora da Universidade da UFMG, aposentada, e que está lá com uma ONG a 1000 por hora em Tiradentes, então, uma figura para ser visitada, uma figura para bater um papo, uma figura que merece de mim muito respeito, né, o trabalho que ela desenvolve e como ela tem colocado informações. Então, eu acredito que as pessoas tivessem conhecimento desses relatos anteriores e disseram, olha, precisamos estudar. Por que entram as espécies europeias aqui na nossa farmacopeia? Porque aquelas espécies já estavam com todo um método, os processos todos bem definidos. E as nossas, nós vamos ter que desenvolver os protocolos. Então, eu acredito que isso. Uma outra questão, a gente tem algumas espécies, por exemplo, que elas se comportam, se tiverem cultivadas na beira da mata, de uma forma, se ela tiver numa determinada outra localidade, isso vai variar de 2 metros de altura a 10, vai variar o tamanho da folha, vai variar, ou seja, ela tem uma plasticidade fenotípica que é preciso saber se existe também uma correspondência fitoquímica. Né? Será que os componentes estão na mesma proporção ou não estão? Então, você tem que ter muito estudo das nossas plantas, tem que investir muito. E o programa da SEMI, né, que foi um programa extremamente importante, ele era de tal importância para o país que ele era vinculado à secretaria, ele era vinculado à presidência da República. Era um programa que estava vinculado à presidência. Depois ele sai da presidência e vai para uma outra área, até a chegada de Collor de Mello, que acaba com a SEMI. E, lamentavelmente, não acabaram com ele eleitoralmente falando. Lamentavelmente, né? Fazer o quê? Mas é o cara que, né, saiu em nome de sei lá o quê, fazendo um monte de desacertos administrativos
dentro de uma política de funcionalismo que mostrou, a história mostra, né, com o passar dos anos, que foi um desastre. E a SEMI a gente perdeu porque era um grupo nacional, estudando cada um dentro da sua particularidade, a planta, um elenco de plantas que foram definidas, e cada um estudava. Então, no final, você ia ter o fechamento de um produto. Não é você estudar, cada um estuda uma parte. Não, você tem um programa nacional para estudar. Isso talvez seja o que esteja faltando. Então, Yara, você mostra aí bem como a questão política ela interfere no desenvolvimento científico brasileiro, mas tem um elemento que poderia travar um pouco essas ações, que é a participação da população. Né? Por isso, reforça aquilo que você falou sobre a divulgação científica. Né? A população da população, num processo que vem nos colocar para trás, como a gente teve aí de 2019 até 2022, nós andamos igual caranguejo, né? Em todos os setores, sim, sobretudo na ciência, na educação, na saúde. Né? Então, a gente agora tem que buscar fôlego para a gente chegar onde estávamos, para podermos dar um salto um pouquinho maior. Isso se deveu a vários pontos. Um é o desconhecimento da população. Então, é necessário que nós precisamos, que a gente faça uma corrente pró-conhecimento, pró-ciência e divulgação do que se faz. Não adianta eu saber que você é maravilhosa. É preciso que o mundo saiba que você é maravilhosa. O que você fez de bom e qual foi o seu legado. Né? Porque dar aula não é legado. Legado é aquilo que eu vou falar fora da aula, que não faz parte do escopo da aula, porque isso aí você encontra no livro. Né? Mas essa junção de saberes que você está fazendo aqui nesse podcast hoje, você não vai ler no livro, você leu milhões de livros para poder trazer isso para a gente. Então, essa importância, valorização da importância do jardim botânico, a importância que se tem de uma SEMI que já foi destruída e hoje foi pulverizada em outros setores dentro do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, nos leva a uma lentidão do desenvolvimento tecnológico e de conhecimento. Então, a gente precisa entender isso, que nós, povo, somos também uma grande ferramenta para o desenvolvimento científico a partir do momento que a gente diz assim, olha, não, você não vai fazer isso porque eu votei em você e você vai fazer o que eu quero. Isso é uma outra questão, um outro argumento que a gente precisa de começar a pensar. Né? E aí, nesse ponto, Carmen, eu acho que esse processo de vocês aí com o podcast, trazendo diferentes assuntos, tratando de diferentes assuntos e, sobretudo, democratizando a informação, né, é fundamental, porque quando você coloca a informação à disposição, não é analítico quem não quiser ser, porque ele teve a oportunidade de ter a informação em mãos. E isso, eu acho que é extremamente importante. Esse processo de vocês é uma iniciativa maravilhosa, porque tem um alcance muito grande. Né? E acho que vocês devem persistir nessa ideia aí. Provavelmente deve ter os contra-argumentos, mas não se deixa abater, não. Vai, batalha, porque é fundamental, sabia? Não, com certeza, Yara. Já deixo aqui o convite para outras inserções de diálogo. Né? A gente está bolando umas outras coisas aí que fica... Não vou dar spoiler, como o pessoal fala, mas nessa rede, né, Rede Solidária de Projetos de Extensão, a gente está bolando outros eventos e queria poder contar com o seu nome para fazermos uma grande versão. Convite aceito. Então, beleza. Opa, Yara, eu quero agradecer a sua participação nesse episódio.
minhas aulas não serão as mesmas com as informações que você trouxe, não tenho dúvida disso. Esse seu pedido de falar mais do Discórides, né? Padanius, né? Na época, o médico do imperador, na época de Nero, vai ser atendida por mim, pelo menos por mim, eu me comprometo. Acho que é muito interessante. Você trouxe para a gente aqui muitas reflexões sobre plantas medicinais, né, sobre a importância do jardim botânico. Então, a gente tem que fazer opções na vida, né? Mas eu gostaria muito de ter sido sua aluna, viu? Eu sei que você nem foi professora, mas eu gostaria muito, porque isso que a Carmelinda falou, né? Da vivência, né? De você é uma história viva, né? Você é história viva. Eu sei que você estudou muito essa parte da história, então a gente agradece muitíssimo aqui a sua participação nesse episódio e esperamos contar com você nos próximos episódios também. Já pensou a gente vir aqui só para falar do Discórides? Pois é. Aí eu tenho que chamar uma colega que fez uma exposição muito bonita sobre o Mattioli, e tem um exemplar do Mattioli que descreveu a obra do Dioscórides na biblioteca do Jardim Botânico. O Jardim Botânico tem uma biblioteca de obras raras e tem um exemplar desse. Uau! Que bacana, que bacana. Muito bom. Maravilha, então, viu, Yara? A gente agradece mais uma vez, né, Carmelinda? A sua participação. Com certeza. Assim, eu fico até meio assim de falar, porque nós somos amigas e eu acompanho a Yara e a Yara me acompanha há uns 35 anos, mais ou menos. Nós já fizemos algumas brincadeiras na vida, passamos por alguns pontos importantes aí. Então, toda essa evolução que se tem hoje, a gente, de alguma forma, estivemos juntas, né? Nas batalhas, de uma atividade política bem atuante. Então, é companheira, é parceira. Então, é um prazer estarmos aqui juntas. E se me dissessem há 30 anos atrás que a gente estaria fazendo uma fala virtual, eu falei, com Yara jamais, é sempre junto, ou numa sala ou numa mesa de bar, jamais na internet. E a gente está aqui na internet, que é a ferramenta que a gente tem para divulgar e publicizar o seu conhecimento. Obrigada, Yara. E aí, meu eterno agradecimento a você. Obrigada, gente. Então, esse episódio do Farmácia Cast termina aqui. A gente agradece muitíssimo a sua participação. Até mais, então, gente. Tchau. Tchau. Bye, bye. E com isso, com este episódio, nós terminamos essa série com a participação da bióloga Yara Brito sobre jardins botânicos e as plantas medicinais. Espero que você tenha gostado. A gente adorou, gostamos demais da participação dessa experiência relacionada aí aos jardins botânicos. Então, aguardo vocês nos próximos episódios. Nós estamos preparando novos episódios de podcast para você. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e até o próximo episódio. E o episódio de hoje termina aqui. Acompanhe nosso programa nas plataformas virtuais, assine nosso canal pelo YouTube, nos acompanhe também pelo Instagram. Agradecemos a participação e contribuição de todos, saudações farmacêuticas e até o nosso próximo encontro.